Podcast Rural. Hoje aqui no seu Podcast Rural, recebendo o nosso amigo Marcelo Eduardo Líderes, aqui no estúdio da Boa Vista FM, para Paracatu, noroeste de Minas, também para o Alto Paranaíba, via Rádio Diamante FM. Bom dia, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Francis, um prazer estar aqui com os ouvintes da Boa Vista e os ouvintes da Diamante, muito bom estar aqui em Minas. Bom demais. Marcelo Líderes, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, um instituto responsável aí por dar um grande apoio ao setor do feijão, um alimento que particularmente eu sou extremamente fã, gosto de feijão de tudo quanto é tipo e jeito, e olha que eu não conheço todos, hein? E quando você fala, teve o feijão assim, teve a salada assim de feijão, a gente fica de cá imaginando só o sabor. Uma hora a gente vai estar experimentando tudo isso. E aí, Marcelo, como é que tá essa questão desse trabalho que o IBRAF faz em valorizar o setor do feijão no Brasil e, é claro, para o mundo inteiro, levando esse alimento saboroso, nutritivo aí para todas as outras populações desse planeta? Então, eu acredito que quando a gente olha e faz uma retrospectiva do que era 18 anos atrás e do que é hoje, a gente fica feliz de ver quantos desafios foram vencidos. Alguns o IBRAF foi mais protagonista, outros menos, apoiando algumas iniciativas dos produtores, repercutindo aquilo que é o sentimento do produtor e o sentimento do consumidor, e buscando algo que pode parecer impossível, mas é buscando o preço justo. Uhum. E o preço justo é aquele que o nosso consumidor pode pagar e que remunera o nosso produtor que faz os seus investimentos. Então é um desafio bastante grande, mas se ele não for enfrentado, a gente não vai conseguir minimizar, né, as diferenças e trazer alguma coisa que garanta o feijão no prato do consumidor. E para garantir o feijão no prato do consumidor, tem que dar resultado para o produtor. É verdade, porque senão não tem como, ele não vai querer produzir levando prejuízos. Ninguém, na verdade, né, nesse planeta Terra, quer trabalhar sem ser bem remunerado, ou ter uma remuneração justa, né? Nem tanto bem remunerado, vamos usar essa questão aqui. Marcelo, tem a equipe aqui do IBRAF conosco? Fala aí de quem está aqui com a gente. Nós temos hoje a oportunidade de ter a visita do Márcio Krause. O Márcio Krause representa uma empresa canadense, a Emprus, que é uma empresa que está vindo comprar feijão dos produtores, comprar feijão brasileiro, né, para atender a sua clientela pelo mundo todo. E está conosco o André, né, o André Vinharski, que é o responsável pelo IBRAF ser conhecido, né? Uhum. O André está já há bastante tempo trabalhando esse grande desafio, né? Você é uma pessoa da mídia também, sabe como é desafiador você divulgar uma ideia, levar à frente um nome, uma bandeira, né? Então, sim, essa é a responsabilidade do André. E aí eu vou te fazer aquela pergunta, né? Qual a importância de ter na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, né? Na testa do nosso estado, como alguns falam, o Pulse Day. Explica para o nosso ouvinte o que é o Pulse Day e qual a importância dele. O termo Pulse Day, na verdade, primeiro o Pulse, né? Da onde que saiu isso, né? Alguns acham que é um termo em inglês, e não é, ele vem do latim, o latim sopa grossa. Então são as leguminosas secas que quando você cozinha, elas são extremamente nutritivas, ela tem muita proteína e elas geram um caldo grosso, o feijão que a gente conhece, né? Então, Pulse Day seria o dia dos pulses. Para chamar a atenção um pouco, diferenciar de outros eventos que acontecem, a gente acabou adotando esse nome. Existe o Dia dos Pulses Mundial, né, dia 10 de fevereiro, e a gente acabou adotando para trazer as novidades desse mercado para o produtor, porque existem muitas novidades dentro do setor de feijão. Nós temos visto aí nos últimos anos, praticamente todo ano, as instituições de pesquisa lançam alguma nova cultivar. Antigamente era carioca, preto, carioca, um calpi, né? Mas nos últimos anos a gente foi chamando a atenção desses pesquisadores da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, do IDR do Paraná, para citar alguns, e eles foram respondendo a essa demanda que seria qual? Quais são os feijões que nós poderíamos produzir no Brasil e pudessem ser consumidos no Brasil, ter excedentes que pudessem ser exportáveis.
E por que Paracatu? Por que o noroeste de Minas? Porque aqui é um polo de excelência de produção, de altíssima tecnologia. Invariavelmente você tem recordes de produção sendo batidos aqui. Por quê? Porque o produtor é atento às novas orientações, é atento às novas sementes que vão sendo disponibilizadas. E eventos como esse Pulse Day, ele tem um duplo objetivo. Um objetivo é trazer conteúdo para o produtor que nós entendemos e que as lideranças agronômicas da região julgam que são pertinentes. Uhum. Então, informações técnicas que são importantes do produtor agregar. Trazendo também, no mesmo evento, as questões de mercado, porque produzir é um desafio enorme, mas muitas vezes comercializar é mais difícil ainda para o produtor. Entendi. E o outro objetivo que a gente, a partir desse ano, e a gente deixou para começar isso no Brasil, em Paracatu, pela importância que tem a região na produção nacional, foi nós nos envolvermos mais com a comunidade, através de, por exemplo, Paracatu produz feijão rajado. Uhum. Né? Ok, já faz alguns anos, deixa de ser novidade, mas para onde vai ser rajado? Quem é que consome isso? Quais são os países? Por que produzir feijão rajado aqui? E o vermelho? E o feijão branco, que esse ano está começando a produzir aqui, e era um feijão que era importado, o rajado era importado, o vermelho era importado. E hoje, por essa disposição que existe da região, essa pré-condição dos produtores terem um bom conhecimento sobre manejo de feijão, permite que Paracatu seja um polo de produção de feijões, não só carioca e preto, mas também esses feijões gourmet ou exportáveis, ou como for chamado. Então, esse é um objetivo, né? Nós queremos que os nossos ouvintes, as pessoas que estão dentro do meio urbano, saibam o que mais é produzido em Paracatu. Sim. É muito conhecido pelos laticínios, o pão de queijo famosíssimo, né? Então, a empadinha, eu venho sempre aqui para comer empadinha. Então, tem vários. E o feijão é mais um item importantíssimo nessa pauta. E as escolas. Né? A gente sabe que o fast food, as indústrias, elas fazem o trabalho delas, o marketing delas, né, defendendo o seu negócio. E o feijão? Então, nós tivemos oportunidade, e essa semana estão acontecendo, eventos com as crianças nas escolas. Então, a gente foi ontem até o interior aqui do município e tivemos a oportunidade de interagir com as crianças lá, junto com o secretário da Educação, junto com o SEBRAE, com a Irriganor, né, que eles colocaram em prática um projeto, aceleraram um projeto que já estava na pauta deles, quando a gente disse que traria para cá o evento, e um dos objetivos era falar com as crianças. Sim, com certeza. E a criança é que realmente leva essas novidades boas para casa, né? E se você consegue trabalhar muito bem com elas na educação ali na sala de aula, como está acontecendo, né? Nesses eventos, que inclusive vai até, acho que se eu não me engano, até o final de semana tem mais eventos. Então a criança leva para casa, papai, eu provei um bolo de feijão que eu vi. Bolo mágico de feijão. É bolo mágico. Bolo mágico de feijão. E é gostoso, Marcelo? Olha... Sincero. Nessas andanças da minha vida, de 30 e tantos anos em feijão, eu já tive que provar muita coisa que não era tão boa, mas esse feijão é bom. É, né? Olha, uma senhora que acompanhou, falha minha agora, lembrando o nome dela. Vânia, isso. Vânia. A Vânia é mágica. A Vânia fez uma receita lá e ela reproduziu com as crianças ajudando, quebrando o ovo, misturando. Foi uma experiência muito interessante para mim, por exemplo, foi muito recompensadora. E aí, no final, o resultado, né? Então, vamos comer o bolo mágico, tá? Mas é uma delícia, é muito bom. E tem legal. Muita coisa de feijão para ser feita, né? Não só essas receitas que são tanto quanto inusitadas para a nossa cultura, né? Por exemplo, feijão doce, mas ele é extremamente nutritivo, aquilo ali é proteico, então existe um motivo de você fazer um bolo daquele. E uma outra situação que é interessante é que o que vem acontecendo no Brasil? As pessoas da terceira idade,
por N motivos, acabam diminuindo o consumo de feijão. Alguns até porque, eu pegava no pesado, daí eu precisava de feijão. Hoje estou aposentado aqui e isso faz uma falta na saúde dessas pessoas tremenda. Então, quando você sensibiliza a criança da importância do consumo de feijão para ela carregar isso durante a vida dela, a ideia é que ela vai estar repercutindo isso dentro da família também. E a gente pode estar atingindo aí um objetivo maior, né, da questão da preservação, da recuperação da saúde de tantos brasileiros aí que precisam entender mais como é que o feijão funciona nutricionalmente. Verdade. Hoje está muito difundida a questão de praticar esportes, de ir para uma academia, para um crossfit, e fala-se muito de se alimentar com ovos, proteína, mas não se fala tanto da importância do feijão na dieta de quem pratica esportes, atividades físicas assim, que tem um peso muito grande, né? Então, essa é uma falha nossa, é uma falha do nosso setor. Por quê? Porque quando você pega grandes nomes de influencers hoje dessas atividades, eles colocam na dieta deles o feijão. Até porque, a grosso modo, de uma maneira leiga comentando, né, se uma pessoa se alimentar ao meio-dia com arroz, feijão, uma porção pequena, não precisa ser tão grande, de proteína animal e uma salada, ele vai conseguir ficar nutrido sem demandar por alimentos por mais horas. O feijão, além de ser ter essa capacidade em termos proteicos, né, justamente essa capacidade em termos proteicos faz com que ele satisfaça a pessoa por mais tempo e efetivamente dê a capacidade da pessoa de esforço físico. Então, antigamente, e hoje ainda em algumas circunstâncias, né, as pessoas que têm um trabalho braçal, se ela não se alimentar com feijão na hora do almoço, ela não dá conta de fazer um trabalho pesado durante a tarde. Então, levando isso para a academia, é a mesma coisa. Por isso, muitos nutricionistas hoje reviram, inclusive, posições de alguns anos atrás. Existem N trabalhos sendo publicados pelo mundo que mostram, além daqueles benefícios que nós já conhecemos para a saúde em geral, cada cor de feijão tem uma adequação maior, uma recomendação distinta, mas além disso, você tem essa questão, né, de conseguir nutrir a pessoa e a pessoa fazer um esforço físico com bom resultado. Entendi. Gente, eu vou chamar o intervalo aqui, a gente vai continuar essa prosa com o Marcelo. Fique à vontade para mandar seus comentários, sua mensagem, sua pergunta aqui. A gente vai até o final do programa de hoje proseando bastante com ele aqui. Vamos voltar a falar sobre o Pulse Day, mais no finalzinho do programa. Então você não sai daí não, viu, gente? Eu volto já já. Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso. Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é: seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.
Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.